Trazer a vocês um tema de uma carta de Paulo aos Hebreus. Paulo, você já deve estar cansado de ouvir falar dele, né? Paulo é um dos... não podemos dizer apóstolos porque ele não conheceu Jesus encarnado, né? A vida de Paulo começa realmente com o fim da vida de Jesus encarnado e o início da proteção do planeta pelo Espírito Crístico. Mas ele escreveu várias cartas, porque ele esteve muitas vezes preso justamente por lutar, por clamar pelo cristianismo. E uma das cartas que eu gostaria de chamar a atenção na manhã de hoje é a que ele escreveu aos Hebreus. Embora alguns pesquisadores, alguns cientistas até teimem em dizer que esta carta aos Hebreus não é de autoria de Paulo, mas não é isso que eu vim discutir. O teor da carta de Paulo aos Hebreus é muito interessante e cabe naquilo que nós temos que refletir hoje. É um pedacinho só da carta que eu vou ler, se vocês me permitirem. Ela diz assim: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que será que Paulo quis dizer aos Hebreus quando ele falou: persiga a carreira que lhe está proposta? Vamos analisar um pouquinho, então. Todos nós, indistintamente, nascemos num seio familiar. E a família, sem dúvida nenhuma, sem se importar se é hétera ou homo, porque também não cabe aqui essa discussão neste momento, interessa a nós sabermos que nós nascemos num seio, num ambiente propício para o nosso desenvolvimento, não só físico, mas principalmente, muito fortemente, o nosso desenvolvimento moral. Aqueles que teimam em dizer que não escolheu a sua família, que caiu de paraquedas, que veio por acaso, estão muito enganados. Porque a família, por ser o núcleo principal da vida dos encarnados, ela já é preparada, para vocês terem uma ideia, uma família simples leva, em média, 50 anos, 50 anos do plano terrestre, porque o plano espiritual tem um tempo diferente do nosso. Mas, ao transformarmos, dá cerca de 40, 50, 30, 20 anos. Não existe praticamente reencarnações imediatas. Quer dizer, nasceu, morreu, já nasce de novo. Muito raro isso. Às vezes até ocorre, mas isso não é de bom tom. Essas reencarnações são tremendamente compulsórias, obrigadas, até para auxiliar o espírito que precisa reencarnar rápido para poder ter um pouco de sossego. A maioria nasce num seio, num ambiente, num coração que realmente está preparado para recebê-lo. É que nós entendemos justiça, a justiça atual, né? Até a nossa já está meia difícil de entender. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é tão perfeita que a nossa é imperfeita. Porque nós não sabemos como lidar com o amor. Porque, se vocês repararem lá no final do livro dos Espíritos, no quarto livro, ele vai trazer as leis morais. E a última lei, tem cerca de 10 leis, mas a última e a mais importante, talvez, seja aquela que fala da justiça, do amor e da caridade. E por que ela está por último? Porque, se você não galgar degrauzinhos, se você não for crescendo devagarzinho, você não chega nunca ao amor verdadeiro. Justiça nem se fala, porque a justiça só acompanha o amor. Se não tiver amor, não tem justiça. Se não tiver justiça, não tem amor. E, para fechar isto, entra um terceiro elemento, que é a caridade. Mas não aquela caridade que nós entendemos como arrecadação de bens,
doar alguma coisa. Isto é solidariedade mais para a filantropia do que para a caridade. A caridade da qual eu estou falando com vocês é a caridade amorosa, a caridade justa, a caridade que coloca em nós o entendimento de por que eu estou agora aqui neste salão, com a chuvinha caindo lá fora, por que eu não estou na minha cama, quentinha, gostosa? Essas questões, quando você faz para você, a resposta não é achando que o outro deveria estar aqui me ouvindo. É você mesmo que tem que estar aqui me ouvindo. Assim como eu tenho uma orelha bem perto da boca para ouvir primeiro que vocês é que estão necessitados de fazer essa reflexão comigo. Não aquele que ficou em casa, não aquele que não quis vir, não aquele que você acha que é o maior problema da sua vida. E essa passagem de Paulo, ela nos chama a atenção a essa questão. Impedimentos. O que são os nossos impedimentos? Bom, se nós analisarmos, a nossa vida é quase que repleta de impedimentos. Nós temos que matar um leão e acho que estamos matando 2, 3 leões por dia para poder sobreviver nessa terra de expiação e dor, que, por incrível que pareça, é uma escola. E é uma escola verdadeira. Ela nos ensina o quê? Qual é a disciplina que nós estamos aprendendo? É o amor, é a justiça e é a caridade. Só que para chegar nessas 3 disciplinas e passarmos de ano e crescermos e evoluirmos, outras tantas leis nós precisamos respeitar. E é importante nós vermos as 5 leis básicas divinas, que são a que nós, neste período de vida, já temos que ter entendimento. Porque elas estão naturalmente na nossa consciência. Você não precisa ser espírita, você não precisa ser cristão para ter esse entendimento. O ateu é capaz de ter esse entendimento porque está gravado na consciência do espírito. A primeira é a imortalidade. Bom, se eu sou imortal, significa que eu tenho um longo percurso pela frente. Eu não vou resolver todos os meus problemas nesta encarnação. Por isso, os meus impedimentos têm que ser analisados à luz do amor de Jesus. Será que todos os impedimentos das nossas vidas seremos capazes de dominar, de corrigir, de vencer? Ou nós teremos simplesmente que aprender a tolerância, aprendermos a paciência, exercitarmos o amor filial, o amor maternal, paternal, fraternal, e ir exercitando esses amores para que um dia, lá no final, nós possamos ter o amor de Deus, esse amor puro, esse amor incondicional, que trará a justiça e a caridade a bordo. A outra lei que nós também temos que pensar é a lei da evolução. Todos nós que estamos no planeta Terra, nós já fomos piores e estamos hoje muito melhor. Com certeza, o planeta Terra está hoje melhor. Houve época que éramos canibais. Houve época que nós matávamos por muito pouco. O duelo era uma das armas mais temerosas que existia naquela época. Houve época em que se morria na cruz, como Cristo, se morria na fogueira, como Joana. Hoje, nós temos uma justiça que nós ainda cremos falha, mas a justiça está aí. Ela pode usar caminhos sinuosos, mas ela vai chegar ao fim, ao denominador. O inocente sempre terá a sua inocência provada e a sua culpabilidade também aprovada. Mas no seio da família é onde tudo há de nascer. A vida começa nessa pequena sociedade.
E nós queremos reformar o mundo lá fora, nós queremos que todo mundo seja melhor, diferente, bom, aprenda, quando na nossa família esses impedimentos estão travando a nossa evolução. Começa pela aceitabilidade. Que dificuldade de nós aceitarmos as coisas, não? Veja a modernidade que está aí, né? Nós criticamos o celular, criticamos a TV, criticamos o computador, mas nós estamos usando tudo. Mas nós fazemos crítica. Por que não a aceitabilidade? Por que não nós entendermos que tudo que nos é dado de tecnologia também é bem-vindo? Tudo nos favorece. Tudo nos colocará num plano muito melhor e mais rápido até para evoluirmos. Vocês já imaginaram, na época de Kardec, ele escrevendo a codificação? Foram 12 livros da Revista Espírita, porque ele fez uma por ano, com mais de 900 páginas cada uma. 4 obras maiorais fantásticas da codificação, que é o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. E, no entanto, ele fez isso a caneta de pena. Ele não fez com uma máquina como o nosso irmão ali do lado tem. Ele não fez como eu estou fazendo, falando para quem não pôde vir hoje aqui. Ele pegava, molhava sua pena no tinteiro e escrevia. E se ele errasse, começava de novo, porque ele não tinha como consertar. Hoje nós temos a borracha. Pena que a borracha não apaga a nossa cabeça, né? Deveríamos ter uma borrachinha para passar no nosso cérebro pensante. Ou melhor, deveríamos ter uma caneta que escreve e apaga, como já tem hoje a tecnologia. Para que nós possamos fazer da nossa vida o melhor que nós prometemos a nós mesmos quando em espíritos. Sim, porque quando em espírito escolhemos o pai, a mãe, os irmãos. Interessante que essa semana eu descobri que tio, cunhado, sogro, sogra são agregados. Eles só estão agregados a nós. Por isso que eles são distantes e dão tanta dor de cabeça, né? Imagina se estivesse grudado conosco ali dentro, né? Se estivesse vivendo junto com o pai e com a mãe. Tem algumas famílias que até estão. E elas podem testemunhar a trabalheira que dá. Mas família mesmo é o casal homo ou hetero e os filhos. Esta é a verdadeira família. E você, quando veio para a Terra, você fez um plano, um planejamento, porque Deus não dá pontos sem nó. Jesus, quando edificou o planeta, ele planificou em todos os sentidos. E para mim, coube planejar a minha vida terrestre. A de vocês, cada um planejou a sua. E você escolheu sua mãe. Você escolheu seu pai. Você disse, eu quero nascer numa família homo. Que é para acabar com o meu orgulho, com a minha vaidade. Você escolheu vir com um pai alcoólatra. Para você poder ajudá-lo a vivenciar aquela dor e tirá-lo daquela vivência negativa. Você colocou impedimentos na sua encarnação. Você disse, eu não vou ser mãe, porque eu não soube ser mãe nesta vida última que tive. Então, eu mereço nessa sentir a dor de não poder ser gerado, ou não poder gerar um filho de dentro do meu ventre. Mas me comprometo com todos os meus sobrinhos, sobrinhas, com toda a minha parentela, me comprometo em cuidar de crianças, não trazendo para dentro de casa, mas indo até elas e servindo estas famílias que têm dificuldades econômicas, dificuldades morais. E aí você prometeu.
E quando prometeu para você, não é para Deus, que para Deus não interessa esse tipo de... Essas promessas somos nós, humanos, que fazemos. Nós temos essa mania, né? Prometo que não tomo café o resto da minha vida. Aí a pessoa sara, você diz, não foi o café. E aí você continua tomando café, né? A promessa é feita para nós, de dentro para dentro mesmo. É a nossa consciência clamando por justiça. E você vem, encarna, e a borrachinha apaga a sua memória. E aí você não lembra o que você pediu. E por não lembrar, você fica desesperado. Você sofre. Nós sofremos por coisas muito simples. Eu costumo brincar que tem pessoas que têm uma espinha no rosto, ao levantar de manhã, vai para o espelho e vê aquela espinha e vai tratar aquela espinha como se ela tivesse um câncer. Porque o sofrimento é tamanho que ela parece que está com tumor maligno. Ao invés, uma outra pessoa cujos impedimentos já estão mais profundamente entendidos, ela está com tumor maligno, vai para o espelho e a trata como uma espinha. E é essa a grande diferença que nós temos que prestar atenção nos nossos impedimentos. A nossa vida é repleta de situações de enrosco. Nós parecemos um anzol, né? Naquele rio cheio de enrosco que vai pela barranca, passando e se enroscando onde não era para se enroscar. Então, nós lamentamos as coisas que nós não temos, não podemos, e não queremos lutar de verdade para aquelas coisas que nós precisamos afastar de nós. Alguns impedimentos que precisam ser limpos das nossas vidas, como o preconceito, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Esses talentos que nós temos devia ser deixado numa caixinha. No entanto, nós deixamos numa caixinha, num porta-joias muito bonitinho, nós deixamos a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa ternura. Aí, quando vão fazer alguma coisa lá fora, eu tiro a ternura e venho com uma voz doce, suave, melosa. E aí a pessoa diz, nossa, mas teu marido é tão bom, né? É, você responde sorrindo. Essa mania de expressarmos aos outros a bondade que está na caixinha, deveria ser expressada dentro do próprio lar. A primeira pessoa a ser agraciada por esse porta-joia deveria ser o esposo, a esposa e os filhos. E sobrando, a gente coloca lá fora. E como isso, tanto a bondade quanto a maldade, são energias inesgotáveis. Não se acabam nunca. Ambas, viu? A boa e a ruim. E aí você tem que ter dentro de você uma reflexão sobre qual caixinha você quer ter dentro de você. A das bondades ou a das maldades? Ah, mas eu sou boa, Thelma. Sim, não estou dizendo que você é ruim. Eu estou dizendo que você usa uma caixinha para algumas coisas e a outra para outras coisas. E na nossa família, o seio familiar, aquela casa onde nós levantamos de manhã com as mesmas pessoas todos os dias, esse é o reduto do amor. Esse é o nosso verdadeiro reinado. É ali que decepções têm que ser tratadas com carinho e impedimentos têm que ser analisados se eles podem ser resolvidos. Todos os impedimentos que puderem ser resolvidos, vá lá e faça. Para de choramingar, para de reclamar. Você pode resolver um problema? Seja forte, seja decisivo, traga Jesus para dentro de você, vai lá e corrija tudo o que você puder corrigir.
mas também seja inteligente. Use a razão. Use seu cérebro pensante, que é o espírito, para refletir que algumas coisas que nós queremos resolver não está nas nossas mãos. Como não está nas mãos de ninguém hoje termos nosso filho sentado aqui. Eu mesma gostaria que a minha filha tivesse no primeiro banco me ouvindo. Não está. É um direito de livre-arbítrio dela. Vai se arrepender? Com certeza. Vai ter que ouvir, nossa, sua mãe falou hoje, eu gostei. Ah, mas eu não ouvi. Vai ter que encarar essa. Então, isso eu não posso. Não está dentro de mim a solução desses tipos de problemas. O que eu posso é convidar. Vamos fazer evangelho comigo no lar? Não, não quero. Ótimo. Mas televisão desligada, celular desligado, telefone desligado, porque eu também tenho livre-arbítrio. E a casa é nossa. Essa semana da FESP eu estava, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e uma palestrante contou para nós o que eu não tinha percebido ainda. Elas são enfermeiras, é um grupo de enfermeiras. A amiga vai para casa correndo depois de uma noite de turno terrível e vai fazer o almoço. E aí ela manda mensagem no WhatsApp para os filhos virem comer. E ela deu uma pausa e respirou. Acho que todo mundo achou, estão no trabalho, né? Não, eles estão no quarto ao lado. Perceberam? Aonde nós chegamos? Eu estou na cozinha para fazer o alimento dos meus filhos e eu mando um WhatsApp lá no quarto da minha filha para dizer, pode vir, a refeição está pronta. Isto, se você analisar, é o fim da comunicação. Nós estamos deixando de dialogar com os nossos filhos. Nós estamos transformando a nossa vida familiar em impedimentos que nós estamos criando. Eles não existem. Porque a comunicação é algo natural entre nós. Podemos ter dificuldades, mas não impedimentos. E este momento que estamos juntos aqui reunidos, eu gostaria muito que vocês refletissem com amor. Porque se eu sou imortal, como diz a lei, eu vou ter outros momentos para tentar sanar algumas coisas que eu não fiz direito, ou nem sequer fiz. Mas eu não sei quanto tempo vai durar esta minha imortalidade, porque imortalidade não significa eternidade. Eterno só Deus. Imortalidade é uma desculpa para dizer que eu não sei quando acaba. É só isso. É como infinito. Tudo é infinito. O que é infinito? Até na lei da matemática ela tem fim. Todo finito tem fim. Toda imortalidade tem fim. Então, vamos aproveitar enquanto temos nas mãos esse trunfo, não é? A terceira lei é a lei da evolução. E é na família que você evolui. O trabalho ajuda, a escola melhora, a sociedade, os agregados, todos vão colaborar. Ou para te ajudar a evoluir para o bem ou para o mal. Nós é que vamos ter que fazer a distinção. Ali fora está cheio de coisa que não é boa. Paulo dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. E lícito quer dizer bom, coisa que você deva realmente fazer. E na evolução você não para. Quer dizer, você pode dar uma estagnadinha aqui e ali, mas quando você menos espera, é como se viesse um tufão por detrás e te empurra. E aí fica pior. Porque aí é que dói de verdade. Porque a evolução não dói. A evolução não é sofrimento. Nós é que paramos de evoluir, e ao pararmos de evoluir, nós não podemos ir de ré, não somos caranguejos. Nós temos que ir só para frente.
Então, alguma coisa vai acontecer para dar um empurrão. E quando dá o empurrão, às vezes a gente trupica e cai. A outra lei é a da reencarnação. E eu estou colocando para vocês essas leis de acordo com a ordem de prioridade que Kardec nos deu. A reencarnação, ela é a terceira ordem. A primeira é imortal, a segunda evolucional e a terceira reencarnatória. E por que ela é uma lei em terceiro lugar? Dada a importância dela. Nós vamos voltar ao planeta Terra quantas vezes for necessárias para o nosso crescimento, para o nosso acerto de contas conosco mesmo. Porque você não veio acertar conta com filho, marido, não é isso que você veio fazer. Você veio acertar contas com você. Só que para acertar as contas contigo mesmo, vamos colocar uns impedimentos diante de você para ver se você acorda. E aí é o filho que você precisa, a mãe que você tem muita necessidade, o marido que é o que vai fazer sua evolução rápida ou não, é a esposa que vai colocar você para correr ou não. E tudo vai depender de como você encara a sua jornada. Com amor ou com temor. Se for com amor, os sofrimentos vão estar lá. Mas você fará de uma forma mais confortável. Sem o amor, a dor estará lá. E o sofrimento vai ser terrível. É o que você está transformando a espinha em câncer. Finalmente, os dois últimos fatores que eles andam como coadjuvantes. O livre-arbítrio e a causa e efeito. Esses dois você não separa. Porque o livre-arbítrio é o direito de você fazer o que você quiser? Sim, ao pé da letra é. Faz o que você quiser na sociedade terráquea e veja o que lhe acontece. Vai, passa um farol vermelho, xinga seu chefe, diz para ele que você o odeia, que você não o suporta, está aqui, ó, enroscado na garganta, vai lá, tenha coragem. Só que depois o que você tem que receber? O efeito. Toda causa tem um efeito. Até a dor de garganta que nós temos tem um efeito. Por favor, quando você tiver dor de garganta, veja se você não está falando muita besteira. O ouvido, ai, estou ficando surda. Por que será, né? Começa a perceber as coisas fisiológicas do seu corpo. Elas te dão sinal de que algo não está legal. O que é um diabetes? Falta de vergonha, né? E eu falo, Thelma diabética, de nascença. Por que será que eu nasci com essa deficiência no meu organismo? Imaginaram como eu fui na outra vida comilona? Eu devia ser a dona Balofa na outra encarnação. Sou uma formiga. Por que eu não nasci formiga? Porque eu já evoluí. Se eu evoluir, eu tenho que aprender a não ser formiguinha. Eu tenho que ser gente. E gente de verdade. Então, eu não peguei lá uma diabetes na velhice, já nasceu lá. Com 15 anos, ela já explodiu e deu sinais de morte, inclusive. Que é para dizer, Thelma, por favor, cuidado com a sua boca. Sua boca é santa. Tudo que entra pela sua boca é que é perigoso? Não, é o que sai. Mas se você souber que o que sai pode ser cometido de amor, de ternura, de beleza, as coisas endireitam. Então, o livre-arbítrio e a lei de ação e reação, elas estão bem juntas. E qualquer um de vocês tem exemplos lá na família de algo que vocês quiseram muito porque são livres e as consequências.
E é nessas leis prioritárias, porque essas leis são divinas e são prioritárias, que nós devemos colocar em ordem lá na geladeira. E todo dia de manhã, dar uma olhada e dizer: o que eu vou fazer hoje pela minha imortalidade? O que eu vou fazer hoje para eu não ter que reencarnar de novo na mesma moeda? O que eu tenho que fazer para trazer o amor na minha família? Não é o que o outro tem que fazer. Vocês perceberam que eu estou falando na primeira pessoa do singular. Porque o que o outro tem que fazer é problema do outro. Ah, mas é meu filho. Ele é seu filho. Não é teu filho. Há uma diferença, vocês percebem? É ter dinheiro e ser dinheiro. O ser dinheiro eu uso para servir à humanidade e ao meu conforto. Ter dinheiro é o egoísmo. Ter filho é egoísta. Nós não temos nada. O espírito é criado simples e ignorante e Deus o coloca no nosso seio filial, paternal, maternal, para que construamos uma vida de bênçãos. E quando que nós vamos acordar com a importância de sermos pais? Nós estamos perdendo, inclusive, as rédeas de comando da família. Hoje o governo manda mais na nossa família que nós mesmos. E precisou. Ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz porque é necessário. Aqueles pais libertinos estão nascendo novamente porque foram muito prejudicados no passado. Apanhamos demais, fomos de castigo demais. Fizeram conosco coisas horrorosas. E aí hoje os nossos filhos vão ter tudo. Nossos filhos não apanham, nossos filhos... Não estou mandando ninguém bater em filho, por favor. Não é isso que eu quero dizer, não. Eu estou dizendo que nós... Bom, a minha casa tinha varinha de marmelo. Ela já estava pendurada lá. Se é bom ou mal, não sei. Eu não usei a vara de marmelo, eu usei a palma da mão mesmo. Talvez, se a próxima geração que eu tiver, eu não faça mais isso. Que é o que a gente faz com os netos, né? Estraga inteirinho, né? Justamente porque a gente tem o medo de fazer o que fizeram conosco. E não é isso que a vida tem que nos ensinar. A vida tem que dar doses corretas. Dose de amor, dose corretiva, dose de justiça. É tudo muito dosado. Se nós aprendêssemos a dosar, nós teríamos uma vida com menos fracasso, uma vida com mais amor. E aí toda dificuldade nossa seria colocada à margem. Porque nós colocamos as dificuldades na nossa frente. E ele se torna uma barreira para nós caminharmos, quando a dificuldade tem que ficar atrás de nós. E aí eu pego uma, olho, essa eu vou resolver, essa eu não vou, guardo lá atrás de novo. A dificuldade, ela não é para ser desprezada, ela é para ser entendida. Então, eu gostaria muito, encerrando a nossa conversa, que saíssemos daqui com uma consciência de que na família é o maior aprendizado que nós podemos ter. Mas também é na família que os maiores impedimentos aparecerão. Que enquanto você puder ter controle, e é isso que é ruim, nós não ensinamos, nós queremos controlar. E aí, quando acaba o controle, porque um dia o controle acaba, em qualquer situação o controle acaba, eu não ensinei. Pense assim, eu pelo menos tenho essa maneira de pensar, e sou mãe de 2 filhos. Eu sempre digo para mim, e passo para vocês fazerem com vocês. Eu fiz o melhor que eu podia, quando não tinha ninguém para fazer, era eu e eu. Então, eu fui lá e fiz. Errei e acertei,
Eu não tenho como apagar o meu passado, mas tem algo que eu fiz e que minha mãe fez e que a avó dela fez e que você pode estar fazendo. Eu dei moral. Quando eu dizia para o meu filho, não minta, eu não mentia. Quando eu dizia para o meu filho, não rouba, eu não roubava. Eu ensinei meus filhos pelo exemplo. Se você está fazendo isso, ensinando seus filhos pelo exemplo, não tenha medo. Não tenha medo. Ele pode desviar um pouquinho, mas ele sempre vai retornar naquele caminho que você exemplificou, não o que você falou. O que você falou não se escreve. É o que você pratica que marca. É o que você ensina fazendo que mostra o verdadeiro caminho. Então, tenham bastante tolerância com as suas famílias. Aprendam a levantar todos os dias de manhã dizendo obrigada, Jesus, pela família que você nos colocou nas mãos. Faremos o possível e o impossível para que nós cresçamos. E cresça você, faça você, seja você, e aí os outros vão te imitar. Que Deus abençoe a todos, sejam felizes e retornem para casa digerindo toda essa reflexão de amor, sabendo realmente que os impedimentos nem todos vocês irão corrigir. Mas o que é para corrigir, vai lá e faça, não tenha medo. O que não é, também não tenha medo, não faça. Recolha as armas e fica quieta. Um dia eles se resolvem. Tchau.